Fala pessoal, beleza? Vamos dar uma revisada no que aprendemos sobre multímetro, né? Como eu falei que eu ia estar ensinando sempre no multímetro desse modelo, que é o multímetro mais utilizado assim pelos técnicos iniciantes. E eu acredito que quando vocês estiverem mais na frente, vocês vão comprar um mais robusto e vai com certeza aprender. Um multímetro desse não é nem caro, desse aqui, ó, tá? Ele funciona como esse aqui também, a mesma coisa. O que acontece? Lembrando que onde colocar os padrões da ponta de prova, tá? Eu tenho aqui esse multímetro, onde nós vamos utilizar aqui na porta com, que é ó, o símbolo de terra aqui, é o símbolo de GND, tá vendo esse aqui? Nosso símbolo de aterramento, ou seja, de negativo, tá? É esse aqui. Então ele vai estar sempre na porta com. O negativo você não mexe, ele está sempre aqui, tá? Ele não vai ser mexido para nada. Lembrando que a cor preta é sempre o nosso negativo, tá bom? Então isso aí para início, tá? Sempre negativo a nossa ponta preta, a nossa ponta de prova preta. Estou usando o jacaré, mas vamos colocar aqui o original dele mesmo, tá? Sempre na porta com, que é o nosso preto negativo. E o nosso cor vermelha é sempre o nosso positivo. O nosso positivo sempre vai nessa linha aqui, que aqui você tem um símbolo de V, que é de voltagem, tem o ohms, o ômega, que é de ohms, né? Que é para medir resistência elétrica, e um miliampere, que é o MA, M minúsculo, e o A, que é o de miliampere. Ou seja, tudo é medido aqui, tá bom? Inclusive também, que eu acho também que deveria, esse símbolo aqui deveria estar aqui, mas não está, não tem problema. Mas, para medir também resistência, continuidade, é aqui nesse borne. Então, basicamente, vocês vão sempre utilizar o seu multímetro desta forma. Essa parte de cima aqui é para você utilizar, fazer medição de amperagem, tá? Acima de 10 ampere, a partir de 10 ampere, tá? Ou seja, até 10 ampere você utiliza essa ponta de cima que você faria este movimento aqui, colocando ele para cima, tá? Mas na sua manutenção de celular, você sempre vai utilizar aqui nessa parte. Vamos lá. Lembrando do símbolo, este símbolo que é o símbolo de corrente contínua, tá? Revisão das nossas aulas. Tivemos aí 6 aulas aí atrás de multímetros. Aqui é revisão das aulas para que vocês venham ter noção. É só uma revisada aqui. Nosso símbolo de corrente contínua, tá? Nosso símbolo de corrente contínua, vamos trabalhar para medir corrente contínua, que geralmente são as correntes de bateria, de fontes de computador, fontes de carro, fontes de celular, que é utilizado a corrente contínua, que é aquela corrente que devemos levar em consideração lado positivo e lado negativo. Gente, corrente contínua sempre deve levar em consideração lado positivo e lado negativo, tá? Lembrando que isso aqui é uma revisão de nossa aula de multímetro, nosso curso presencial. Nosso curso presencial sempre tem uma didática perfeita, uma didática boa, uma didática onde vocês realmente aprendem. Não é um curso onde você vai aprender só a trocar tela, né? É um curso que você aprende em geral mesmo, em geral, mas é uma forma, transformamos nossa maneira de ensinar uma maneira muito simples, onde ensinamos tudo de uma maneira muito simples, tá? Então, onde a gente vai sempre medir corrente contínua, que é bem aqui nesse símbolo aqui. Gente, sempre eu falo para vocês aí, para vocês gravar o símbolo, tá? Porque tem gente, muita gente aí, eu digo que é muita, que não grava pelo símbolo, grava por esses 20 aqui, ó. O cara bota aqui, não mediu, beleza. Se não conseguiu, ele muda aqui, ou então bota aqui, onde tem esse 20, que é o com M, que é de miliampere, né? Tem gente que bota aqui, não dá certo, aí bota cá, ou então grava só
o 20 puro e o 20 mA. E ele sabe que o 20 puro é de medir voltagem, mas não vá por essa parte. Sempre vocês devem gravar o símbolo de miliampere, tá? Ou de voltagem contínua, tá? Sempre grava o símbolo, porque vocês vão pegar qualquer multímetro, qualquer um, e fazer sua medição. Eu já vi gente que está acostumado com multímetro e quando pega um outro multímetro fala, vixe, onde é que eu vou botar? Não sabe, mas se você gravar o símbolo de corrente contínua, você vai procurar aqui corrente contínua e qualquer outro multímetro achou corrente contínua e vai setar sua chave seletora nele, tá? Porque você gravou, você estudou, você tomou um curso onde ele ensina as simbologias das grandezas elétricas. Então tá aqui corrente contínua, tá? E ela vai medir aqui, vocês vão medir fontes, baterias, olha lá, 12 volts, ponto 42, tá? Fontes, baterias e outras coisas aí que você pode estar medindo que são corrente contínua, tá? Deixa eu mostrar mais duas baterias aqui. Uma bateria 3A, onde você vai estar sempre respeitando o lado positivo, negativo. Como eu expliquei para você, elimina o último dígito. Temos 1.3 volts aqui nessa bateria, tá? Para você não falar 1.39. Como é que vai dar 1.39 se a bateria é de 1.5, tá? Ali é 1.3. Colocou o lado positivo, lado negativo. 1. Elimina o último dígito. O que temos? 1.6 volts, tá? O que acontece? Olha essa aqui, positivo e negativo. Bateria 3.0 volts. Ó, eliminou o último dígito, 3.0 volts. Pessoal, quando você não sabe aqui qual é o lado positivo e negativo, revisão, tá, pessoal? Que isso aqui a gente já ensinou nas aulas anteriores aí. Não sabe qual é o lado positivo e negativo, o que é que fazemos? O que é que acontece quando o lado está invertido? Aparece aqui o número, o sinal de menos, significa que sua ponteira de prova está invertido. E ela estando invertido, você está com as polaridades invertidas. Então como é que você quer descobrir qual é o positivo? Se está invertido é porque o positivo não é aqui fora. O positivo é dentro. Você vê que vai bater lá sem o sinal de menos, tá? Isso aqui é revisão para vocês, pessoal. Falar também sobre corrente alternada, que é esse símbolo aqui, que serve para medir a corrente de tomadas. Tomada de geladeira, tomada de fogão, micro-ondas, essas coisas. Se for até 127 volts, 200 volts, você mede aqui. Se for acima de 200 volts, é aqui 750 que você vai medir. Não vai utilizar isso aqui muito na corrente de celular, a menos que você vai medir uma tomada para saber que voltagem ela é para poder botar seu equipamento, tá? Mas geralmente seu celular, bateria, sempre vai ser aqui, tá? Bateria, fonte de celular, sempre vai ser aqui. Porque é de 0 a 12 volts, tá? A 20 volts aqui. Outra coisa que você também, para testar ohms, lembra sempre o símbolo, tá, pessoal? Nunca deixe de olhar para o símbolo. Escala de ômega, medir resistência elétrica, que é onde você vai medir resistores, tá? Vai estar medindo os resistores, ou seja, resistência elétrica. Vai colocar na escala de ômega. Sempre, pessoal, você não pode tocar nas duas pontas com sua mão, só pode só com uma. Como eu tô com a luva, já botei a luva por isso mesmo, a outra eu posso colocar aqui. De um lado você pode tocar aqui como eu tô tocando no fio. Senão você teria que colocar na bancada e fazer a medição, que é até melhor, tá? Coloca e faz a medição. E vamos ver quantos eu tenho aqui. Se ele não der o resultado, olha lá, você vai mudar até 20k, tá vendo? Não foi, ó, 22k, tá vendo? Temos 22k de resistência nesse resistor aqui, tá bom, pessoal? Então serve para medir resistência. Uma coisa que talvez, se você quiser medir diodo, é aqui, tá? Diodo. Você serve também para testar LEDs, tá? Se você for ver aqui, o LED vai acender na minha mão, ó, porque ele dispara uma carga aqui, tá? Ele serve, é o símbolo de diodo aqui,
E de bip serve para medir continuidade, se tem algum fio partido, se tem alguma coisa partida. Mas se você tiver algum diodo, ó, dá para medir aqui, ó. Se for diodo luminoso, que são os LED, você colocou positivo, positivo, negativo, negativo, você mede, tá? Se for algum diodo, que isso aqui você vai aprender lá na aula sobre diodo, capacitor, essas coisas, você vai aprender como medir. É aqui. Resistência, quer saber se o cabo está partido? Isso aqui só é uma revisão, pessoal, tá? É nessa continuidade. Se o cabo tiver partido, ele simplesmente para e aparece o número 1. Em alguns multímetros aparece o número 0, tá? Mas se o cabo tiver bom, sem estar partido, ele vai continuar bipando e vai dar uma resistência aqui de 0 ou alguma numeração próxima de 0, tá, pessoal? Então aqui é a resistência, onde você mede a voltagem, desculpa, pessoal, a continuidade de algum cabo, de algum cabo ou qualquer coisa que você queira medir. Aqui, onde você vai medir a nossa corrente contínua, para medir corrente, amperagem, tá, pessoal? É nessa pegada aqui. Se vocês analisar tudo isso aqui, basicamente, utilizamos somente nesses dois lugares. A menos que você fosse utilizar nessa escala aqui, ó, para medir alguma coisa até 10 amperes, que você mudaria aqui, porque você ia medir alguma fonte, alguma coisa que tem até 10 amperes, tá? Mas não é o caso da manutenção de celular, sempre vai ser aqui. Basicamente, o que vocês vão utilizar na manutenção de celular é continuidade frequentemente, vai utilizar sempre. Escala de ômega, vai utilizar, vamos supor, de 0 a 100, você vai usar essa porcentagem, você vai usar 50% aqui. É muito pouco, aliás, você usa um pouco, depende da sua situação aí. Vai utilizar para fazer condução reversa e outras coisas. Então, esse aqui vai utilizar muito, bastante. E esse aqui vai utilizar muito, bastante, praticamente toda hora, todo dia. Que é aqui e aqui. Gente, eu já vi gente fazer uma bolinha aqui para marcar e uma bolinha aqui para marcar. Não façam isso, gente. Gravem isso aqui, ó, corrente contínua. Pronto. O que é corrente contínua? São toda aquela corrente de fonte, de bateria, de carregador de celular, bateria de carro. É corrente contínua. E toda corrente contínua tem que se ligar no lado positivo e negativo. Corrente alternada, o que é? São corrente de casa, tomada de geladeira, tá? Essas coisas que não precisa se atentar 100% no lado positivo e negativo. Se eu botou a tomada desse lado, ele funciona, botou desse lado, ele funciona, tá? Então, resumindo, é isso aí, pessoal. E lembre, sempre desligue seu multímetro. Por quê? Porque seu multímetro ele vai ficar com a bateria descarregada, porém funcionando. E aí vai começar a lhe dar informação errada e você não vai saber o que é. Quando você for ver, realmente você já tomou prejuízo, porque sua bateria está descarregada, tá? Tem alguns multímetros que ele tem uma função onde você desliga e liga por aqui. Ele desliga automaticamente aqui, se deixar alguns minutos, automaticamente ele desliga. E para você ligar de novo, você só aperta aqui e ele liga novamente. Mas se você esquecer aí, ele desliga automaticamente, tá? Ele tem um relé, ele tem um temporizador que ele desliga. Já esse aqui não, esse aqui você tem que ligar e desligar manualmente, tá? É um multímetro muito bom, funciona muito bem, tá? Esse multímetro aqui me custou R$32. Já esse aqui me custou 35. Isso é relativo, mas é muito bom, muito bom mesmo esse multímetro, não é ruim não. Funciona perfeitamente, tá, pessoal? Então é isso aí, fica aí a revisão. E sempre que você tiver dúvida, voltem até cá, até essas aulas de multímetro, até a revisão também você pode voltar, até essa aula que eu estou falando aqui da revisão, porque você pode ter lembranças, e as outras aulas sobre multímetro. E nas outras aulas sobre placa, essas coisas, a gente vai ensinar como medir tudo isso aqui, tá? Para que você possa estar
fazendo medições em placa, tá pessoal? Fica com Deus, até a próxima aula e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.